Muito bem, nós estamos aqui para concluir o livro de Levítico, capítulo 26 e 27, são os últimos dois capítulos. O livro Levítico tem 27 capítulos e possui 959 versos. Um livro que traz a santidade de Deus, um livro que traz adoração, serviço a Deus, traz leis, traz as penas para quem quebrasse a lei de Deus. E aqui nós vamos ver no capítulo 26, mandamentos, promessas e ameaças. Você vai ter a impressão que o livro conclui com o capítulo 26, verso 46. Mas aí depois nós temos, parece que um adendo, capítulo 27, que são votos que são feitos, particulares, avaliação deles. E aí o livro conclui novamente no verso 34 do capítulo 27, quase da mesma forma que conclui o capítulo 26, verso 40. O pessoal que faz a crítica redacional diz que o capítulo 27 foi adicionado aos 26 capítulos de Levítico, né? Mas nós não nos preocupamos muito com isso, o importante é o que está escrito, o importante que é o que está aqui, e nós cremos que foi Deus que falou a Moisés, não é? Então, é um livro maravilhoso, um livro da santidade, livro da adoração, livro da pureza, né? O livro da purificação, o livro das festas, conforme nós falamos, as festas de Israel, das santas convocações, livro para que não era só para os sacerdotes ou para os levitas, era para todo Israel, não é? Instruções, quando eles entrassem na terra, quais os animais que eles podiam comer, não podiam comer, quando um homem era puro, quando um homem era impuro, como o nome de Deus tinha que ser santificado, como o nome de Deus não podia ser tomado em vão, profanado, ou blasfemado, ou desprezado. O nome de Deus é santo, com a declaração do Senhor como o Senhor Deus. E agora nós vamos ver Levítico 26 e 27, concluindo o livro de Levítico. Não fareis para vós ídolos, Deus abominava a idolatria, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Eles não faziam imagens, não se inclinariam, principalmente imagens para adorar. Não é que é proibido ter estátua, mas estátua para adorar, estátua para se prostrar, de forma alguma isso era permitido. Verso 2, guardareis os meus sábados, reverencieis o meu santuário, porque o nome de Deus estava no santuário, a presença de Deus, a glória de Deus. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, olha a promessa de Deus, então vos darei as vossas chuvas. Quando Elias orou para que não chovesse, Elias se baseou nessa palavra. Deus não mandaria a chuva porque o povo já não guardava os mandamentos, estatutos. Mas se o povo guardasse o mandamento e estatuto, a promessa de Deus, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. A água era importante, principalmente naquela região, uma região árida, uma região seca. Deus prometia mandar as chuvas, ou seja, abrir a janela do céu era mandar as chuvas para regar a terra deles. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima chegará a sementeira, e comereis o vosso pão, e fartar-te-á, e habitareis seguro na vossa terra. Deus prometia segurança, Deus prometia guardar, Deus prometia provisão, se eles ouvissem a voz dele. Também darei paz na terra, Deus prometia guardar eles até dos inimigos, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, aqueles animais ferozes que destruía, como o leão, tudo isso Deus prometia. E pela vossa terra não se passará espada, não haveria guerra. E perseguireis os vossos inimigos, e caireis a espada diante de vós. Olha como era importante o povo guardar, observar os mandamentos do Senhor, se conservar santo, que Deus prometia pelejar por eles, dar vitória sobre os inimigos.
e fortalecê-los de tal forma, olha só o verso 8 do capítulo 26 de Levítico. 5 de vós perseguirão 100, 5 perseguiria 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. O exército seria tão poderoso de Israel que apenas 100 homens poderiam ir contra 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, confirmarei o meu concerto convosco. Quem abençoa o povo, quem frutifica, quem nos dá a paz, quem nos dá segurança, quem nos faz multiplicar, tudo é o Senhor Deus. Mas como é importante a gente ouvir a voz dele. E comereis o depósito velho, depois o envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Deus prometia renovação também. E porei o meu tabernáculo no meio de vós. Deus prometia habitar com o povo, ser o Deus deles. E a minha alma de vós não se enfadará. Eles acabaram se enfadando de Deus, mas Deus prometia na sua fidelidade não se enfadar deles. E andarei no meio de vós, e vos serei por Deus, e vós sereis por povo. Povo santo, povo escolhido, povo de Deus. Ah, como é bom quando a gente anda com Deus. Quando a gente tem Deus na nossa vida. Quando Deus habita em nós, aí nós somos o povo de Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosses seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Eles andavam curvados por causa do jugo, mas Deus quebrou os timões, eles agora andavam direitos, povo livre, servos de Deus, não mais escravos. Mas se não me ouvir, se não fizer todos esses mandamentos, agora vem a atenção de Deus para eles. Se vocês não ouvirem, não fizerem, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isso. Porei sobre vós o terror, a tísica, a febre ardente. Está vendo? A praga vem normalmente quando ele não ouve Deus, que consuma os olhos e atormente a alma. E semeareis de balde, porque eles iam semear, mas não iam colher. Semeareis de balde a vossa semente. Quem é comer os inimigos, vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis ferido diante dos vossos inimigos. E o que vos aborrece de vós se assenharão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Eles iam ficar com tanto medo que eles iam fugir até sem ninguém o perseguisse, por não ouvir a voz de Deus. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, às vezes Deus podia mandar algumas febre, praga, para ver se eles ouviam, mas se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu perseguirei, castigar-vos-ei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. 7 vezes mais, uau! Castigo perfeito, né? 7 vezes multiplicado por 7, por causa dos vossos pecados. Olha, a maior estupidez que o homem faz é lutar contra Deus. Sempre vai perder. Deus é sempre mais forte que a gente. Deus é aquele que pode nos abençoar ou pode nos castigar. Deus prometia que ia castigá-los 7 vezes mais. Deus é um Deus de amor. E mesmo quando ele castiga para nos corrigir, não é com severidade, para nos destruir, mas é para que nós nos arrependamos, para que nós nos voltemos para ele. Castigar-vos 7 vezes por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, o orgulho, a soberba. Ah, eu é que faço, eu é que posso. Para com isso. Reconhece que tudo que você tem vem de Deus. Não é? Tira essa soberba. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Ou seja, o céu como ferro não ia dar chuva. A terra como cobre não ia dar o plantio necessário para eles. E de balde se desgastará a vossa força. De balde se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará a sua novidade.
Se Deus não abençoa o homem, não adianta, ele trabalha e o salário entra como um saco furado, como diz lá no livro de Ageu, quando o povo está mais preocupado com as suas coisas do que com a casa de Deus. E as árvores da terra não darão o seu fruto. Toda vez que você vê um crente passando muita necessidade, pode olhar que tem alguma razão para isso. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei praga, 7 vezes mais conforme os vossos pecados. As pessoas perguntam, por que esse corona? Por que isso? Praga, irmão, praga, porque o povo não quer ouvir Deus, porque o povo tem se afastado de Deus, e Deus manda isso para ver se o povo se arrepende. Mesmo assim, tem gente que não se arrepende, tem gente que até para de vir cultuar a Deus, não é? É terrível. E aí vem mais coisa, Deus aperta para ver se a pessoa se arrepende. Porque enviarei entre vós as feras do campo, os quais vos desfilharão. As feras iriam comer os filhos deles. Imagine só um filho estraçalhado por um leão, não é? Mandaria as feras do campo e desfarão vosso gado e vos apocarão e os vossos caminhos serão desertos. Que coisa, por não ouvir a voz de Deus. E se ainda com essas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, tem gente, quanto mais Deus aperta, maduro fica igual Faraó, e ainda não quer ouvir a voz de Deus, eu também convosco andarei contrariamente. Quem vai perder é o homem, não é? O homem que luta com Deus sempre perde, Deus é mais forte. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa de vossos pecados. Pecado é viver como se Deus não existisse, pecado é ignorar a presença de Deus, e aí Deus vai apertando mais 7 vezes, toma aí, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, os inimigos seriam espada de Deus sobre eles, enviarei a peste entre vós, e serei entregue nas mãos do inimigo. Seriam entregues por não ouvirem a voz de Deus. Quando eu vos quebrantar o sustento de pão, iriam passar fome, iriam ter guerra, iriam passar por tudo por não sustentar. Então 10 mulheres cozerão vosso pão num forno e tornar-vos-ão vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. 10 mulheres iam cozer o pão, eles iam comer e não iam se fartar. Quem nos dá prazer da vida? Quem nos dá prazer de comer o alimento? Quem nos dá alegria? É Deus. Para de ser duro de ouvir a voz de Deus e volta-te para Deus. E se com isso não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, então eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Deus promete que ia ferir 7 vezes mais, Deus promete que ia castigar 7 vezes mais, porque comereis a carne de vossos filhos. Oh, meu Deus, a fome era tão grande que eles iam ter tanta fome que ia comer a carne dos filhos. Quando Judá foi cercado, as mulheres comeram a carne do filho, uma disse à outra, hoje nós comemos meu filho, amanhã comeremos o teu. Que coisa terrível, comer carne do próprio filho, carne humana da fome, e a carne de vossas filhas comereis. Olha que coisa terrível, né? Isso aconteceu em Israel, nós vamos ver, quando estudarmos o livro dos reis, nós vamos ver isso. E destruirei os vossos altos. Altos eram altos que eles faziam para sacrificar deuses estranhos. E desfarei as vossas imagens do sol. Criavam imagens do sol para adorar o sol. E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver de vossos deuses. E a minha alma se enfadará de vós. Deus prometia juízo. Deus prometia bênção, frutificação, multiplicação, se eles ouvissem. Mas se não ouvisse, viria com certeza o juízo. E porei as vossas cidades por desertos, a cidade ia ficar deserta, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave, eles iam servir como repelentes para o cheiro de Deus. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nelas morarem. Até os inimigos iam ficar espantados o que Deus ia fazer com ele.
e vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. O povo sabia que estava em pecado toda vez que eles eram levados cativos, toda vez que eles eram assolados, por não ouvirem a voz de Deus. Então, a terra folgará nos meus sábados. Lembra do ano sabático? Olha o que Deus está dizendo. Se vocês não ouvem, então eu farei com que a terra folgue nos meus sábados, todos os dias da sua assolação. 70 anos de cativeiro. Por quê? Não guardaram o ano sabático. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos meus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitavas nela. Está vendo a razão porque foi 70 anos de cativeiro? Porque a terra não descansou, o ano sabático. E quando aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração. Angústia, pavor, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida, imagina uma folha movida, os perseguirá. E fugirão como quem foge da espada, andar em temor, andar em medo, fugindo de tudo, tendo medo até da sombra, tendo medo de uma folha que cai, e cairão e ninguém os perseguiu, vão cair até de maduro, né? Sem ninguém perseguir. E cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Olha só, iam cair assim à toa, ficar caindo. Por quê? Porque não ouviram a voz do Senhor, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. O terror dos inimigos, eles teriam medo por não ouvir a voz do Senhor. E perecereis entre as gentes, e a terra de vosso inimigo vos consumirá. E aqueles que dentre vós ficarem, se derreterão pelas suas iniquidades na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Imagine só, viver em temor, viver em medo, viver sem força, viver escravo, viver em pavor, tudo porque não ouviu a voz de Deus. Então confessarão a sua iniquidade. Mas se eles confessassem, se eles pedissem perdão, e a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão por terem andado contrariamente para comigo. Confessar era admitir, era concordar que eles haviam pecado com Deus, era pedir perdão a Deus. Eu também andei com eles contrariamente, os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se então o seu coração circunciso, não era só circuncidado na carne do prepúcio, mas era o coração, e se o seu coração circunciso se humilhar e tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó. Aqui nem é com Abraão e Isaac, o concerto é com Jacó. E também do meu concerto com Isaac. E também do meu concerto com Abraão. Está vendo o concerto com Jacó? Na parte A do verso. Na parte B do verso 42, concerto com Isaac. Também no meu concerto com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Qual era o concerto? De dar a eles, Abraão, Isaac e Jacó, a terra das suas peregrinação. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. Por se cansarem dos estatutos de Deus, por não observarem, eles iam sofrer tudo isso. E demais disso também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfandarei deles para consumi-los. Deus não destruía, porque Deus queria o arrependimento deles, para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Verso 45, antes por amor deles, Deus faria isso por amor, como um pai pune o filho, repreende o filho, é por amor. Antes por amor deles me lembrarei do meu concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, perante os olhos da nação, para lhe ser por Deus, eu sou o Senhor.
Deus queria ser o Deus deles, mas Deus também esperava que eles quisessem ter Deus como Deus e ouvisse a voz. Esses são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor. Deus deu estatutos, Deus deu leis, Deus deu juízos, Deus deu mandamentos entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão de Moisés. Parece que aqui conclui o livro. Esses são os estatutos, os juízos, as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pela mão. Mas aí vem o capítulo 27. O capítulo 27 trata de votos particulares, de avaliação que eles fariam para entregar ao Senhor. Capítulo 27 começa da mesma forma toda a sessão. Falou mais o Senhor a Moisés. Pode ser até que tinha concluído e Deus decidiu falar mais. Não é? Deus fala o quanto Ele quer. Nós temos que ter ouvidos para ouvir a voz dEle. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a sua avaliação, serão as pessoas do Senhor. Ele faria um voto de uma entrega de algo a Deus. Se for a tua avaliação de um varão, da idade de 20 anos até a idade de 60, será a sua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. De 20 anos até a idade de 60, esses 40 anos, 20 a 60, são exatamente 40 anos. Seria segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a sua avaliação será de 30 ciclos. Era 50 ciclos de prata para o varão e 30 ciclos para a varoa, não é? De 20 a 60 anos. Se for de 5 anos até 20, de 5 anos até 20, sua avaliação de um varão será de 20 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. O voto era esse: eu me consagro, mas aí eu pago os ciclos. Se o varão fosse 20, 60 anos, o voto seria de 50 ciclos. Se fosse varoa, 30 ciclos. Se fosse uma criança de 5 até os 20 anos, 20 ciclos. E a fêmea da criança de 5 a 20 anos, 10 ciclos. E se for de um mês, uma criança de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do varão será 5 ciclos de prata. E a tua avaliação da fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos. E da fêmea, de 10 ciclos. Então, para cada idade, dependia da idade, o voto, havia um valor de quanto a pessoa daria ao Senhor. Podia ser de 1 mês a 5 anos, podia ser de 5 anos a 20 anos, podia ser de 20 a 40 anos e podia ser acima de 60 anos, não é? Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, vamos supor que a pessoa de 20 a 40 anos tinha que dar 50 ciclos, ele não tinha. Se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie. O sacerdote daria avaliação. Conforme que alcançar a mão do que fez voto, avaliará o sacerdote. O sacerdote ia perguntar: ok, você não pode dar 50 ciclos? Quantos ciclos você pode dar? Se ele dissesse: eu só posso dar 15, então o sacerdote o avaliaria, tomaria o ciclo. E se for animal que se ofereça, oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Então, se era animal, era santo. Note que sempre tinha que dar ciclo de prata. Conforme a avaliação, voto, fiz um voto, Senhor. Ok, toma lá o ciclo de prata. Ofertar ao Senhor é bíblico, dar a Deus é bíblico, não é? Se é pobre, também pode dar menos, mas sempre pode dar. O pobre, o homem de posses, a mulher de posses deve sempre ofertar ao Senhor. Não mudará nem trocará o bom por mal ou mal por bom. Se, porém, alguma maneira trocar animal por animal, o trocado e o tal e o trocado serão ambos santos, não é? Ele não podia trocar. Se ele fizesse um voto que ia dar um animal, a não ser que acontecesse alguma coisa com o animal e ele precisasse dar outro, mas ele não trocaria
o voto, nem, esse animal é muito bom, eu vou dar um mal. Isso aí era mal aos olhos do Senhor. E se for algum animal imundo, dos que não se oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote avaliará, seja bom ou seja mal, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Então até animal imundo poderia ser dado de voto, só que não seria sacrificado ao Senhor, e seria conforme a avaliação. Porém, se de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto, além da sua avaliação. Então era dado de voto, mas ele queria o animal de volta, então ele dava um quinto a mais do animal, segundo a sua avaliação. E quando algum santificar a sua casa, para ser santa ao Senhor, olha a consagração da casa, eles podiam apresentar a eles, em voto ao Senhor, pagaria o ciclo, poderiam apresentar um animal em voto ao Senhor, e poderiam apresentar a casa, para que a casa fosse santa ao Senhor. O sacerdote avaliaria, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. O sacerdote olhava, essa casa vale 300 ciclos, seria o valor do voto que ele tinha feito. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, ele apresentou, vale 300 ciclos, depois ele resgatava, ou seja, ele pagava o preço, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação. Se fosse 300 ciclos, um quinto 300 ciclos é mais 60 ciclos, então ele tinha que dar 360 para resgatar a casa. Então a pessoa podia se apresentar ele mesmo como voto, podia apresentar um filho ou uma filha, podia apresentar um animal ou podia apresentar a casa. Tudo seria conforme a avaliação e seria dado ciclos para o santuário. O ciclo é o shekel, né, que até hoje é a moeda em Israel. O voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, alguém disser, essa parte desse campo, esse um quarto do campo é do Senhor, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Então era a avaliação que era dada, 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a sua avaliação ficará. Porque ele santificava aquela parte, valia, até o ano do jubileu e depois voltava para ele como possessão. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isso se abaterá da tua avaliação. Sempre um voto era dado algo de valor a Deus. E se aquele que santificou o campo em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da sua avaliação e ficará seu. Ele podia apresentar ao Senhor e aí toda vez que ele resgatava um quinto a mais e ficará seu. Se não resgatar o campo ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. Possessão dele será do sacerdote. O campo que era entregue ao Senhor acaba virando do sacerdote. Eu quero dar essa parte desse meu campo ao Senhor. Pronto, virava do sacerdote. Mas se eu não resgatasse, acabava virando do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e se não for campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da sua avaliação até o ano do jubileu, e ao mesmo dia dará a sua avaliação por santidade ao Senhor. Note a importância do ano do jubileu para avaliar as coisas, para avaliar os campos, para avaliar as propriedades, não é? E até para avaliar o valor das pessoas. Verso 24, no ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. Tudo era em ciclo, que é o shekel, né, do santuário. E o ciclo será de 20 geras, uma comparação do ciclo. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor,
ninguém o santificará, porque os primogênitos já era do Senhor. Então nenhum filho primogênito era santificado, seja boi ou gado miúdo, porque do Senhor é. Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto. Se não resgatar, vender-se-á segundo a sua estimação. Então até o animal poderia ser oferecido como voto, não como sacrifício, não é? Dos animais. Aí podia ser oferecido como voto e deveria ser resgatado ou se vendia. Não há resgate para as coisas consagradas. Verso 28 a 34. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem de homem ou de animal ou de campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor, como Ana, que consagrou Samuel ao Senhor. Por isso Samuel não foi resgatado, porque ela disse que daria ao Senhor como voto santo. Por isso Samuel foi consagrado e aí era do Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatado, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Tudo que eles pertencia, o dízimo pertencia ao Senhor. Dízimo é a 10ª parte das sementes do campo. Tudo era do Senhor, do fruto das árvores, tudo era do Senhor, santas são do Senhor. Verso 31. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Então o dízimo é santo, pertencia ao Senhor. Se alguém quisesse resgatar, teria que dar um quinto. No tocante de todas as dízimas e vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Dízimo é santificado diante dos olhos de Deus. E o dízimo é santo e ele pertence ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar, o tal ou trocado serão santos, não serão resgatados. Vamos supor que ele ia dar um animal e por algum motivo teve que trocar o animal. Seria santo, não seria resgatado. E aqui termina da mesma forma que termina o capítulo 26, né? Esses são os estatutos, aqui diz, esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então nós temos mandamentos, nós temos estatutos, nós temos juízos e nós temos leis, né? Mandamentos, estatutos, juízos e leis que o Senhor manda ao povo de Israel. Esses são os mandamentos. E com isso conclui o livro de Levítico. Eu espero que você tenha sido abençoado por esse livro que tem princípios maravilhosos. Eu sei que muitas coisas hoje não se aplicam, que nós não temos mais animal, ovelha, né? Principalmente os homens da cidade. Mas eu espero que você entenda o princípio da santidade que nós encontramos no livro de Levítico, o princípio das coisas consagradas ao Senhor, o princípio de ofertar, de dizimar, de servir, de adorar, princípio de purificação, princípio das festas solenes, das santas convocações, que tudo isso é encontrado, o princípio da consagração das coisas de Deus, princípios de adorar a Deus em santidade, de nos santificarmos diante dos seus olhos, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo, o princípio do senhorio de Deus e nós como seus servos. Tudo são princípios no livro de Levítico, que apesar de literalmente muita coisa não se aplicar nos nossos dias, os princípios ficaram. Por isso que passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Que você possa viver uma vida santa, porque diz, sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Que eu possa viver uma vida santa, consagrada, dedicada a Deus, que a nossa adoração seja santa, que as nossas ofertas sejam santo, que o nosso culto seja santo, que a nossa casa seja santa,
que a nossa família seja santa, porque o Senhor é santo. Deus vos abençoe grandemente em Cristo Jesus. Volte para assistir o nosso comentário agora no livro de Números, o livro do deserto, e que o Senhor abençoe a você, a sua casa, e que a luz arda na sua casa, e que o fogo sempre arda no altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, aquele que nos santifica, seja convosco, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.